Bom dia, meus queridos. Graça e paz a todos os presentes e também aqueles que nos assistem online. Que Deus nos abençoe nessa conclusão dessa série sobre as raízes sólidas em tempos de mudanças. A verdade, meus irmãos, é que os tempos são difíceis, né? Os tempos são diferentes, mas como dizia um cantor, os erros parecem que são os mesmos. São diferentes, mas também eram difíceis quando os apóstolos, os líderes do povo de Israel, tiveram que lidar também com o impacto que a mensagem do Evangelho tem quando ela chega e transforma, né, todas as coisas. Nessa série que nós temos caminhado, ficou para eu falar sobre esse tema, vivendo um amor de aliança. E nós cantamos aqui e temos uma igreja para honra e glória de Deus, e graças a Deus por isso, cristocêntrica, onde a gente entende que todas as nossas alianças estão pautadas, ou devem estar pautadas, no amor de Cristo, que então nos capacita a vivermos as alianças que Ele nos convida para vivermos, quer seja matrimonial, entre pais e filhos, nos relacionamentos. Nas três mensagens anteriores, a gente ouviu muita coisa proveitosa. Na primeira, o Carlos pregou sobre um projeto para ser feliz, como que a família, então, pode viver por esses princípios bíblicos. Depois, o Neto trouxe para a gente uma mensagem bastante impactante, tendo em vista acontecimentos que aconteceram naquelas semanas sobre a criação de filhos, os grandes desafios, mas como que em Deus, a família, em parceria com a igreja, pode caminhar para que os filhos sejam criados no temor do Senhor. Semana passada, nós ouvimos uma mensagem muito interessante falando sobre Jesus sendo a nossa paz e sendo o caminho para a resolução de conflitos, para que a gente consiga viver da forma como Deus quer que nós vivamos os nossos relacionamentos. Nessa mensagem que o Wagner pregou, eu até fiquei numa expectativa, confesso aqui para ele, já fui muito abençoado, falei para ele no final do culto, eu não vou trazer as malas, né? Vocês lembram das malas? Lembram das malas? No meu caso, a mala está aqui presente. Eu não vou trazer as malas, eu não preciso trazer as malas. Mas eu fiquei com uma expectativa, que eu falei, ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar um pouco mais. Você lembra que ele pregou em 1 de Pedro? Aí ele falou da paz. Não sei se você conhece o texto anterior, você conhece o texto anterior. Fala de Abraão e Sara, né? Fala para as mulheres tomarem cuidado com a questão estética, essa pressão, às vezes, estética, porque a beleza da mulher vai além, a Bíblia fala disso, vai além da questão exterior. E fala que Sara tinha uma beleza maravilhosa que vinha dela chamar Abraão, de ter um respeito por Abraão, de ter uma relação com Abraão que chamava Abraão de Senhor. Aí você, o Wagner vai falar, isso aí vai me preparar para o meu texto que eu vou pregar de Efésios 5. Já vai quebrar meu galho, né? Mas aí ele não falou. Mas fique tranquila, eu não quero que fique batendo essa tecla para você chamar seu marido de Senhor. Lá em casa eu sou chamado de Senhor, é verdade ou não é? De vez em quando chego em casa, eu não entendi muito bem essa entonação, é alguma coisa assim. A louça não está lavada, né, Senhor Alex? Então, são coisas que nós ouvimos, eu ainda não entendi muito bem como é que funciona isso. Meu querido, minha querida, principalmente você, minha querida, Efésios 5 começa falando para as mulheres se sujeitarem. E aí você talvez já queira criar uma barreira, uma outra mulher queira criar uma barreira com esse texto. Vou te dar uma notícia que você vai com calma absorver. Efésios 5, 22, ao pé da letra no grego, mulheres aos seus maridos no temor de Cristo, como ao Senhor. A palavra sujeição não está ali. Que maravilha, nós soubéssemos disso antes, né? Não, mas a sua Bíblia não está errada. Fique tranquilo, que você vai entender aqui como que é esse negócio de sujeição e amor na Bíblia, tá? E por que em português aparece. Mas eu tenho que fazer uma consulta aqui antes para as digníssimas esposas dos pastores. Eu já vi esse e-mail, eu já vi a Dani, eu não sei se a Flávia está aí, se ela vai estar à noite.
Aliás, Flávia, encontrei a Flávia. Eu tinha combinado com vocês que eu ia abordar vocês nesse domingo. Vocês estão lembrados disso? Não foi sem aviso. Como eu sou o pastor calouro aqui, eu tive a impressão, por alguns momentos eu pequei, e pensei que os outros 3 pastores mais antigos, o Carlos, o Wagner e o Neto, se reuniram para escolher os temas e falaram o seguinte: quem é que vai falar de sujeição das mulheres? Deixa para o calouro. Mas aí eu achei que eu estivesse pecando. Simei, Flávia, Dani, vocês acham que pode ter acontecido isso? Acha que não? Então tá bom. Simei, não, né? Flávia. A Flávia deu um joia. Não sei. acho que você perdeu, amigo. Brincadeiras à parte, mas apesar de tudo faz todo sentido, porque algumas vezes a gente pega esses textos e trata deles como se eles fossem de brincadeira. Como se os princípios deles não fossem mais válidos, por causa de algumas coisas que nós deixamos de entender. Coisas que eu vi, ok? Coisas que eu vi. Aconselhando um casal pré-cerimônia de casamento, e a noiva me perguntaram o seguinte: olha, precisa ser Efésios 5? Você está pensando em pregar Efésios 5 no meu casamento? Porque começa falando de sujeição da mulher, da esposa ao esposo. Isso aconteceu comigo. Uma outra coisa que eu vi, e por favor, os exemplos são femininos aqui, mas vocês vão entender que daqui a pouco vai sobrar muito para os homens. Fiquem tranquilos que as suas horas e a minha hora vai chegar, ok? Uma mãe falando para o filho com todo o motivo que estava dentro dela, motivação de querer dizer o quanto ela amava o seu filho, falando do vínculo entre pais e filhos, dizendo que, olha, vínculo entre pai e filho é mais importante do que o do casamento. Porque, às vezes, casais se separam. E filho é para o resto da vida. A primeira parte, a respeito do vínculo com o filho, é perfeita. Essa comparação foi, no mínimo, infeliz. Foi, no mínimo, infeliz. Outra questão que eu vi, uma senhora, já com uma idade bem avançada, dizer o seguinte: olha, eu tive que submeter a meu marido enquanto ele era vivo. Depois tive que submeter aos meus filhos numa determinada etapa. E agora que eu estou bem velhinha e viúva, eu não vou me submeter a mais ninguém. Agora é a minha carta de alforria. Né? Será que isso é possível? Em algum momento da nossa vida, não estar submisso a alguém? Às vezes a rebeldia não está inerente somente às idades primárias, né? É interessante isso, porque a gente olha, a criança vai crescendo, vai ficando rebelde, às vezes na adolescência se torna rebelde, quer se libertar daquele jugo da casa, do jugo paterno, mas às vezes nós, nas idades adultas, ou quem sabe até mesmo na idade avançada, pensamos o seguinte: agora eu quero me livrar do jugo sob o qual eu estive a maior parte da minha vida. Lembra que eu falei que versículo 22 do capítulo 5 não está o verbo ali sujeitar? Porque ele está no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui já fica bem alinhado que sujeição não é alguma coisa só para mulher casada ou só para mulher. Sujeição é para todo mundo. O que acontece é que, às vezes, meus queridos, nossas leituras bíblicas, elas são refém de uma leitura limitada. Algumas versões bíblicas mais antigas, por exemplo, atualizada, o versículo 21 ele vem separado. Algumas ele vem entre o final do 20 e antes do 22, como se fosse uma transição. Mas tem algumas versões bíblicas que o versículo 21 vai junto com o pacote do 22 em diante. E aí é fenomenal, porque Paulo está dizendo o seguinte para a gente: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, pela aliança em Jesus, porque Cristo te libertou e agora você pode servir aos outros de bom grado em amor. Porque a sua vida agora é Cristo-centrada, a sua vida não é mais autocentrada. A sua vida não é mais vivida pelo que você quer, porque você aprendeu que até o que você quer pode ser prejudicial para você. E então, nesse temor,
nesse respeito, nessa relação, na experiência do amor cristão, tudo é possível para o que crê. Tudo é possível. Se submeter e amar até as últimas consequências. E aí por isso que o versículo 22 é: esposas aos seus maridos, como ao Senhor. Porque as esposas olham para os seus maridos como presente do Senhor, pecadores sim, problemáticos, limitados. Mas quando olham para o amor de Cristo por elas, pensam o seguinte: eu sou capaz de amar também desse jeito agora. Porque eu fui amada pelo meu Senhor e salva por Ele sem merecer. E o marido pode olhar para a esposa, em alguns momentos de crise, alguns momentos difíceis, e falar: não, eu posso amar como Cristo amou até as últimas consequências da minha vida, porque Ele deu a vida por mim. E aí, muda tudo na forma como a gente vê sujeição e amor, na aliança através de Cristo Jesus, que é estabelecida de forma fidedigna com cada um de nós. E nós temos falado aqui, os outros pastores, e eu vou repetir, de que é fundamental que você, adolescente, você viúva, você solteiro, você que está em expectativas e vias de casar, quem sabe, entenda que essa palavra é muito proveitosa para você, porque ela é atemporal e pode te ajudar bastante. Mas a gente tem que ir para a palavra de Deus, porque é ela que é importante para a gente aqui nessa manhã. Para não corrermos o risco de pedir para os homens lerem essa parte, e lerem de forma muito efusiva e enfática, eu vou pedir para as mulheres lerem esses primeiros versículos. E depois os homens vão ler o que diz respeito a eles. Combinado? Vamos ler, eu vou ler junto com as mulheres também, ok? Para facilitar. Vamos ler? Mulheres, seus maridos como ao Senhor, pois o marido... Meus irmãos, vocês acharam que elas leram com a impostação de voz que era necessária? Muito bem, então façamos o mesmo. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E aqui, minhas irmãs, 3 versículos só para vocês, né? Olha para a gente o que ficou. Mais 3. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Vamos ler todos os versículos finais? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Um amor de aliança, ele é vivido com princípios atemporais e cristocêntricos. O mesmo texto que falou há quase 2000 anos atrás, em tempos de grande mudança, se você quiser ver o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, você pode ler Atos, capítulo 19 em diante, e você vai ver o que estava acontecendo ali, o que estava por acontecer, e você vai ver que eram tempos difíceis, e Paulo falou para aquela igreja, e fala para nós hoje, porque ele estava escrevendo, inspirado pelo Senhor, que eu
e você continuemos recebendo esses princípios, sabendo que ele pode ser aplicado no seu casamento atualmente, no que você vai ter, ou que você pode aplicar isso em casamentos de outras pessoas que você conhece. Vamos orar? Pai Santo e Deus bendito, louvado seja o teu nome. Nós lemos a tua palavra, nós fizemos algumas considerações. Pode ser que tudo isso aqui faça muito sentido na nossa mente, e isso é proveitoso, mas acima de tudo dependemos do teu Espírito Santo para que isso faça sentido e seja experimentado no nosso coração e possa ser praticado, ó Deus, nos casais aqui da nossa comunidade, pelos casais da nossa comunidade, por aqueles que nos assistem online, e outros casamentos possam ser influenciados pela tua palavra, aplicada pelo teu Espírito Santo. Faz isso com nós nessa manhã, faz isso conosco, nos ajuda, tem misericórdia de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meu querido, minha querida, talvez quando a gente vai falar de questões como orientações bíblicas para o casamento, e algumas um pouco difíceis de serem inicialmente digeridas, a gente logo pegue modelos que nós experimentamos e comecemos a impor os modelos sobre os princípios. E esse é um grande perigo. Esse é um grande perigo. Porque talvez você esteja vivendo algum modelo ou presenciou alguma coisa no seu casamento, onde, entre aspas, parece que os papéis foram invertidos, né? E será que tem esse negócio de papel invertido dentro de casamento, dentro de modelo, não dentro de princípio? Ok? Qual é o problema se em algum momento o homem estiver mais por conta de afazeres domésticos, mais relacionado com a criação dos seus filhos, por algum motivo específico, de um modelo circunstancial, e a mulher estiver trabalhando, quem sabe até ganhando mais do que o seu marido, alguma coisa assim? Isso já foi motivo de pessoas entrarem em crise. Eu sei que é difícil. Existem questões pensadas acerca de que marido é provedor, né? O que isso quer dizer? Prover o quê? Nós temos lido aqui textos bíblicos, ouvimos na primeira mensagem que quem providencia tudo é o Senhor. E às vezes nós corrompemos esses princípios. E aí, o problema de um modelo faz com que o princípio não seja aceitável. Por exemplo, como um marido que não é o cara que ganha, que faz acontecer, pode ser alguém a quem a sua esposa se sujeita. Na cabeça de alguns, isso é um problema. E alguns homens entram em crise com isso, ou algumas mulheres talvez queiram ultrapassar aquilo que a Bíblia indica para nós fazermos, acerca da relação entre marido e esposa. Talvez haja outro problema de modelo. A esposa e o esposo têm diferentes formas de pensar, e às vezes até ao administrar a vida conjugal e a vida familiar, a esposa não se sinta tão segura. Como que ela vai seguir ele como cabeça? Como? Meu irmão, minha querida, vocês deveriam lembrar o seguinte: ser cabeça, no sentido bíblico do homem, não significa ser alguém que não aceita ideias. Ao olharmos para o que a gente vai ver isso daqui a pouco, Jesus é aquele que não precisa ser aconselhado. A Bíblia não precisa ser atualizada e melhorada para que ela seja realmente aplicada nas nossas vidas. Mas nós sempre estamos em evolução de aprendermos com o Senhor. Se os maridos são como cabeças dos seus lares, pensando em Cristo, não perfeitamente, mas porque eles estão caminhando para o alvo. Então, exercer liderança não significa ser aquele que determina todas as coisas, mas recebe apoio. Virou um best-seller, vocês lembram, né? Quer dizer, alguns vão lembrar, que a maioria, talvez. O Monge e o Executivo. Aquele livro, como o pessoal gostou daquele livro. Nada de novo. Quem sabe o maior líder do Antigo Testamento, Moisés, um homem que foi amplamente aconselhado por outros. Liderou, encabeçou, se submeteram a ele, mas era um homem que contava com suporte. Mas uma última questão. Talvez você tenha experimentado um lar onde o homem compreendeu completamente de forma errônea o que é ser o líder da sua casa. Opressivo, violento, bravo em demasia,
muito extremado na sua posição. E isso te assusta, né? Acredito que aquela noiva que falou para mim, antes da cerimônia do casamento, poxa, precisa ser Efésio, talvez ela tinha uma visão errada de um modelo que ela presenciou sobre o que significa se sujeitar a algum homem, quer seja seu marido ou não. Meu querido, minha querida, vocês estão entendendo que modelos não podem estar acima dos princípios? O modelo ele tem que ser corrigido pelo princípio. Isso é fundamental. Então a gente pode partir aqui para o princípio da sujeição que o apóstolo Paulo nos apresenta, que é o seguinte, alguns trechos dos versículos que nós lemos. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, está incluso ali, porque no versículo 22 o verbo não aparece, porque está o verbo no versículo 21. Todos estejam sujeitos uns aos outros por temor a Cristo. As mulheres, cada uma ao seu marido no Senhor. Essa é a ideia. E aí, o versículo 23 diz, pois o marido é o cabeça. O versículo 24, mulheres estejam em tudo sujeitas. Minhas irmãs, minhas queridas que ainda pretendem no futuro se casar. Deixa eu falar um pouquinho com vocês, não aqui agora como alguém defendendo uma ideia machista, porque se tem algo que a Bíblia não é machista, a Bíblia não é machista e não é feminista. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os erros que aparecem na Bíblia, não que a Bíblia tenha erros, mas a Bíblia mostra erros de pessoas para nos ajudar a entender como que nós podemos aprender com isso. E aí, minhas queridas, não tem nada de colocar o homem aqui acima. Você pode crer nisso que eu estou te dizendo e não defendendo ou legislando em causa própria como homem, como pastor presbiteriano. Mas sim, porque se você parar para pensar, e aqui os nossos irmãos podem pensar isso também, liderar de verdade e ser o cabeça, às vezes, ou na maioria das vezes, é muito mais difícil, é muito mais desafiador, é muito mais complicado do que ser dirigido. Quantas vezes você, que já teve uma experiência de ter que liderar um projeto, homem ou mulher, encabeçar alguma coisa, ter que fazer com que os outros sigam, ter que liderar, percebeu o quão difícil isso é, o quão desafiador e às vezes o quão opressivo isso é. Ser conduzido é muitas vezes uma tremenda de uma bênção. É claro que nós estamos falando aqui de um texto onde o apóstolo fala para uma igreja, para a gente que entendeu o que é liderar conforme Cristo nos chama para liderar. Gente que não lidera para si mesmo, que não lidera, não é ditador. Aqui não está falando, o marido é o ditador, o marido é seu ditador, ele que manda, pronto, acabou. Não, falando que ele é o cabeça. Ele é aquele que tem a obrigação de buscar para que você tenha a orientação. E muitas vezes, mulheres fortes dos dias de hoje, que trabalham e tudo mais, têm dificuldade com isso, que falam, mas como é que eu vou seguir aqui? Que coisa é essa? Eu não posso tomar as minhas próprias decisões.
essa ideia de me sujeitar ao meu marido no mesmo texto que logo para frente fala de escravos. Aí você, não sei se você lembra, mas esse texto de Efésios, ele está dentro de um contexto onde fala de sujeitarmos uns aos outros na igreja, depois o marido e a esposa, a relação entre os dois, filhos com pais, filhos honrem seus pais, pais não irritem seus filhos, e depois vem escravos. Mas a ideia dos escravos é totalmente diferente da ideia que você tem sobre escravos, por exemplo, questão racial. A gente precisa estudar a Bíblia e entender isso. Aí ele vai falar o seguinte, olha, que os escravos aos seus senhores sejam submissos, mas que os senhores sejam também aos seus escravos, porque todos temos um só Senhor, que é Deus. Resolve problemas relacionais profissionais. E aí, nós estamos falando de princípio atemporal. Uma interpretação errada da Bíblia vai complicar você aceitar que isso é para hoje. Talvez você pense assim, isso aí é lá para o tempo da carochinha. Foto preto e branco. Quando o marido saía, voltava e falava como é que era e que não era recebido. Não, não é isso também. Como também, muita coisa é ensinada através dos nossos exemplos como casais. Um apresentador da televisão famoso, uma vez eu ouvi eles falando uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou o seguinte, eu sou um cavalheiro para minha filha, porque eu quero ensinar a minha filha como que é que um homem tem que tratar uma mulher, e assim ela vai saber como escolher também o seu esposo. Estes princípios atemporais servem para que aqueles que são solteiros pensem seriamente em quem vão escolher. Que tipo de esposa e esposo estão buscando? Porque às vezes vão buscar na ideia de romance. Na ideia de romance. Ou naquela ideia de que os opostos se atraem. Né? Ah, você vai entrar numa canoa furada, que você nem tem ideia. Os que são alinhados pela palavra do Senhor, esses são os que se atraem. Esses devem se atrair. Os princípios, então, eles são: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo para santificá-la e apresentá-la a si mesmo sem mancha, nem ruga, mas santa e inculpável. Olha que coisa fenomenal. A Bíblia vai falar que a beleza da mulher não está necessariamente externamente falando. Porque essa beleza toda passa, não passa? Passa, né? E tem muita gente querendo segurar essa beleza por mais tempo do que é possível segurar. Gasta-se tanto com isso. Alex, você conta cirurgia plástica? Não, nunca fiz nenhuma, eu acho que eu não preciso, estou bem inteirão ainda, né? Não precisa falar. Ok? Não é isso. A questão é que isso não é o mais importante. Quando Cristo ama a igreja pecadora. Aí ele pega a igreja e fica trabalhando na igreja como ele está fazendo com a gente, para nos santificar separadamente e nos fazer ficar bonitos naquele sentido de beleza plena. Para apresentar para ele mesmo ela sem mancha, santa e inculpável. Maridos, vocês são responsáveis por fazerem com que as esposas de vocês se sintam bonitas, plenas, sem manchas, sem ruga, inculpáveis. Até no encontro com o Senhor Jesus, porque ele está falando que vocês amem a igreja, amem as esposas como Cristo amou a igreja. A esposa vai perdendo a atratividade para homens que perderam princípios desse amor. Ela vai deixando de ser atrativa. Ela vai deixando de ainda ter aquele mistério, aquela que agrada. Os valores se corrompem e homens se perdem, porque deixaram de amar em todo o tempo. Porque amaram quando eles eram interessantes. E quando deixou de ser interessante, começam a questionar, vale a pena continuar amando? Porque agora está pesado para mim, quem sabe a minha esposa ficou doente? Quem sabe a minha esposa agora demanda muito de mim? Cristo nos amou primeiro. Sendo ainda pecadores, continua nos amando e trabalhando em nós. E nos amará até o fim, para Ele, para o encontro com Ele. Que você, homem,
ame a sua esposa, se você já tem, ou que você que é solteiro e está pensando em que procure amar uma mulher nestes termos. Não porque ela te causa alguns sentimentos, mas porque você ama, apesar de alguns outros sentimentos que não são tão bons. Amor vai além da ideia romântica. Sujeição também é atemporal. Somos membros do corpo de Cristo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E aqui Paulo cita o texto de Gênesis. Ele pegou o comecinho da Bíblia e está aplicando para aquele tempo dele. E pode ser aplicado para hoje. E aí a gente precisa voltar. A gente precisa voltar aqui em Gênesis, senão nós vamos ficar capenga de entender o que é o problema. Para alguns talvez seja repetição, mas não tem problema. Gênesis 1 e 2. O que nós temos em Gênesis 1 e 2? Submissão a Deus e unidade do casal. Vocês lembram disso? O ser humano foi criado, Gênesis 1, 26, os versículos 27 vai dizer também, criou homem e mulher, sejam fecundos, e diz como que eles estavam ali dominando, multiplicando, toda a ideia maravilhosa de Deus criar dois para serem um só. Depois vem uma descrição em Gênesis 2 mais detalhada. Fala de como que veio o homem primeiro, a mulher depois, aquele texto maravilhoso, um procede do outro, e aí diz que o homem encontrou uma varoa igual. Varão e varoa, né? Vocês lembram disso? Sabe como é que é essas palavras em hebraico? Vocês já ouviram falar? Pode fazer essas brincadeiras terríveis, o Wagner, da época do seminário? A gente pode fazer? Pode, né? Antes dele responder, eu já falo que pode. A palavra em hebraico é ishi e ishá. Porque a gente brinca, né? O homem sozinho, ish. O homem com a mulher, ishá. Né? É uma maravilha. Ishi e Ishá, jogo de palavras. Jogo de palavras. Essa é como eu. Essa é como eu. E aí ele vai avançando, e Gênesis 2 vai nos dizer o seguinte, ó. Por isso o homem deixa pai e mãe, versículo 24, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles eram integrais um diante do outro, completamente sinceros, desnudados, sem ter que esconder nada. Não havia disputa entre eles. Aqui não tem nenhum mandamento para a mulher dizendo o seguinte, ó, se submete aí, viu, querida? E você, queridão, não seja egoísta. Sabe por quê? Porque isso não estava neles. Mas aí veio a queda, em submissão a Deus. Lembra que eu falei? Relação de insubmissão ao outro tem a ver com insubmissão a Deus? E aí o que acontece? Disputa entre o casal. E comeram do fruto, e aí os dois são culpados, e aí começam problemas, discussões entre eles. Quem foi que fez? Ah, a serpente me enganou. Ah, mas mulher, como é que você fez isso? Ah, é a serpente. E o homem, ah, a mulher que tu me deste. E aí começa a disputa. E aí Deus fala, e agora, por conta do que vocês fizeram, o juízo que eu tinha falado veio sobre vocês, porque vocês não sabem lidar com esse problema. O trabalho vai ficar difícil. Você vai ficar egoísta, homem. E a mulher, o seu desejo vai ser para o seu marido. Aqui começa o problema. Em submissão à palavra de Deus, começa a divisão e disputa entre todos. A gente sabe que a partir daí, irmão mata irmão, Lameque já arruma duas mulheres, começa a poligamia, não era para ser assim no começo. A Bíblia, eu sei, você sabe também, ela se cala em alguns momentos sobre poligamia, mas por causa de um problema cultural. As coisas vão se corrompendo, e aí tem que vir a lei, para que tenha algum tipo de controle, para que haja algum tipo de submissão. Mas a submissão, ela nunca é total. Tem hora que a gente escorrega e não obedece à lei. E aí, meu querido, minha querida, vem a resolução completa. O Senhor Jesus Cristo. Sujeição plena por amor. Mas aí fica uma pergunta para você. Você é membro do corpo de Cristo? Eu não estou perguntando se você é membro da Igreja Presbiteriana de Paulínia.
Eu estou perguntando, você é membro do corpo de Cristo de verdade? Porque se você os seus valores são todos cristocêntricos, eles não são mais valores seus. Todo valor seu, por exemplo, um valor feminista, ele deveria ser corrigido para um valor bíblico. Um valor machista. Na minha casa é assim que funciona, aprendi assim com meu pai. É assim que o homem faz. Não, ele tem que ser um valor pautado por Cristo, não por algum trecho da Bíblia isolado. Amor e sujeição cristocêntricos orientam pessoas que são verdadeiramente do corpo do Senhor Jesus. Não somos nós mais que conduzimos como o nosso casamento deve ser. É olhando para Jesus. Se você puder olhar na sua Bíblia, Efésios 5, tem um versículo que cita esse texto, essa frase, essas duas palavrinhas citadas aí. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meus queridos, pode ser que para você seja um mistério como é que o seu casamento pode atingir este patamar bíblico que a Bíblia está te dando. Você como mulher ou você como homem. Só acontece isso se você deixar de buscar força em Jesus para vencer esse mistério. Esse mistério aqui, Paulo usa em vários outros textos da Bíblia dizendo o seguinte: que coisa maravilhosa quando a gente entende o amor de Cristo por nós. Quando nós entendemos esse amor. Como nós somos capazes de amar o outro. Como eu sou capaz de me submeter ao outro. Como eu sou capaz de abrir mão. Porque isso já não é mais tão importante. Eu deixei de ser o centro egoístico da minha vida. Eu deixei de ser aquele que acha que eu vou encontrar felicidade em mim mesmo, ou que os outros servem para a minha felicidade. Eu já encontrei a felicidade. Eu posso agora ser um canal dessa felicidade para o outro. Esse é o grande mistério e a maravilha do Evangelho. Jesus te amou primeiro. Jesus não te chama para seguir padrões, para te amar. Ele te chama para melhorar, para o seu bem e o bem dos outros. Mas Ele te ama. E aí, homens são chamados para amar suas mulheres nesse patamar. Dessa forma. Não um amor causado. Meu irmão, ela não precisa causar o seu amor por ela. Jesus te amou de tal forma que Ele te capacita a amá-la. Mesmo sendo ela defeituosa como ela é, muitas vezes. Minha irmã, você pode sujeitar não porque Ele é perfeito, mas porque você pode mostrar como é o caminho de uma pessoa que entendeu que é completamente livre em Cristo Jesus para se submeter não por imposição sociocultural, mas porque você já se sente livre para isso. E pode fazer com que outras mulheres entendam o que é verdadeira liberdade, que feminismo nenhum pode trazer. Porque muitas vezes as mulheres têm sentido que deixaram uma opressão para acolherem várias outras. É verdade ou não é, minha irmã? O mundo é duro com vocês. Por isso, ame a sua mulher como a si mesmo. Trate o marido com todo o respeito. Isso não tem a ver com quem é mais, com quem é menos. Isso tem a ver com gente que entendeu que é salvo. Isso tem a ver com gente que já sentiu o amor de Jesus por si. Tem a ver com isso. E se você não sentiu, eu quero orar por você.
porque talvez a sua teimosia em achar que seu casamento não tem jeito, ou que esses padrões de relacionamento pautados pela Bíblia são ultrapassados, são só modelos e não podem ser vividos, eles podem sim. Para você é um mistério? Pode deixar de ser. E vai ser uma maravilha quando Jesus habitar ricamente no seu coração, transformar sua mente e orientar como você vai se relacionar em todos os níveis de relacionamento. Vamos orar? Pai Santo e Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra, Deus, não relativiza, porque ela é profunda, verdadeira, eterna e serve para nós hoje. Que ela seja para nós desafiadora, mas que ela seja também para nós consoladora através da aplicação do teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Se tem alguém aqui no nosso meio que tem vivido dias difíceis no seu relacionamento conjugal, em nome de Jesus, faz com que se lembre esse marido ou essa esposa do teu amor por ele e por ela. E que esse amor possa superabundar, ultrapassar as barreiras e fazer com que haja ali amor e sujeição, para que o casal seja vitorioso no teu nome. Aqueles que são solteiros, viúvos, viúvas, ou que passaram por algum trauma de relacionamentos conjugais, sê com eles também em nome de Jesus. Que eles se lembrem, ó Pai, de que no Senhor é que toda a nossa alegria pode ser encontrada. Nós não dependemos uns dos outros. O que nós fazemos é oferecer aquilo que o Senhor nos dá. Por isso, ser conosco e que a nossa vida seja centrada no Senhor Jesus. Em último lugar, se alguém aqui ainda não te conhece verdadeiramente, fala ao coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, para que possa abrir sua mente, acatando a tua palavra, pela transformação que ela faz de dentro para fora. Que o teu nome seja glorificado por salvação também acontecendo no nosso meio. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus.